Sérgio Moro é burro. E quem diz isso é José Padilha, cineasta muitas vezes visto como um incentivador do culto à Lava Jato. Aí você poderia me dizer que a essas alturas mais burro ainda é quem ainda não percebeu a burrice do Moro. E eu entendo. José Padilha, do Tropa de Elite, documentários muito bons, né? Mas o que a gente tem que destacar aqui não é nenhum momento muito épico assim da obra dele, é essa série aí, rapidamente esquecida, porque esquecível, chamada O Mecanismo, né? Tinha problemas técnicos muito aparentes assim, mal dava para ouvir o que era falado nessa série. Eu que falo português brasileiro tive que assistir esse troço com legenda, porque não conseguia ouvir. Muito ruim a edição de áudio, não é assim a obra mais brilhante do Padilha, né? E no O Mecanismo, o que a gente tinha basicamente era uma celebração da Lava Jato. Tem outro jeito de dizer isso não. E você tinha um personagem lá, que era o equivalente ao Lula, que era o presidente Gino, que era um tremendo de um picareta e tal. Então era uma caricatura assim do Lula como o Padilha o enxerga ou o enxergava à época do Mecanismo. O Lula, Ana, pouco depois do lançamento da série, fez um comício aqui em Curitiba, né? E mencionou isso aí, falou da série. Então ele realmente foi muito assim desagradado pela caricatura que fizeram dele lá no O Mecanismo. Tira com essa tal da Netflix, que nós vamos processar. Se for necessário processar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Porque eles estão fazendo uma peça. Porque há mais de 6 meses atrás eu ouvia dizer: a Globo está fazendo um documentário através da Netflix e ela contratou a Netflix para não aparecer a cara da Globo. Então a Netflix fez um documentário em que coloca na minha boca coisas da boca de outros, tentando jogar o PT como um partido que é uma quadrilha que foi criado para roubar. Nós não temos que aceitar isso. Beleza, isso aí foi o Lula em Curitiba falando sobre O Mecanismo, série lá do Padilha. Só que aí o tempo passa, fica demonstrado assim, para além de qualquer dúvida, que a Lava Jato, desculpa, foi uma farsa completa, com bem bolados ali entre acusação e juiz, um juiz que extrapolou todas as suas prerrogativas para perseguir gente das pessoas das quais ele não gostava, né? O Deltan Dallagnol, com suas 1000 peripécias. Tudo veio à tona com a Vaza Jato do Intercept. E parece que a partir desse momento aí o Padilha entrou numa outra onda, Ana. Tá contigo lá ou não? Você tá vendo isso? Opa. The Intercept vende direitos da Vaza Jato a diretor de O Mecanismo, José Padilha. Nas redes sociais, o ator José de Abreu criticou a decisão do Intercept de vender os direitos a Padilha, que é acusado de distorção e parcialidade na série sobre a Lava Jato. Muito bem, e foi nesse momento aí que o Padilha descobriu, segundo ele, palavras dele, que o Moro é burro, né? Quando ele estava tentando fazer esse documentário sobre a Vaza Jato. E aí a gente tem que ouvir aqui a entrevista que ele deu para o UOL. Ele chama sim o Moro de burro, mas ele estava tentando não fazer isso. Vocês vão entender já já. Eu conversei com o Sérgio Moro pessoalmente uma vez, num restaurante em Brasília. Como é o nome daquela churrascaria? Ele era ministro da Justiça. Ele já era ministro? Isso, eu estava tentando... Qualquer pessoa que eu tentasse falar, o Vladimir Neto, que é filho da Miriam Leitão, escreveu o livro, né? Uhum. Qualquer pessoa que eu tentasse falar para o documentário que eu estava fazendo, o Moro embarreirava. Ele não deixava eu falar com as pessoas. Ele ligava para o policial federal e falava: você não pode falar com o Padilha. Ele começou a ficar com medo do documentário que eu estava fazendo, que, na verdade, era mais sobre o Glenn Greenwald e a Vaza Jato do que qualquer outra coisa. Mas ele não deixava eu falar. Aí o Vladimir Neto falou: Padilha, conversa com o Moro, talvez você consiga acesso aos policiais, blá, blá, blá. Eu fui conversar com o Moro. E me impressionou muito a conversa. Eu saí da conversa... Qualquer careca aparece comigo agora. É assim. Jô, minha mulher, e falei: olha, Jô, eu preciso contar isso para alguém.
que aconteceu agora. Alguém tem que ouvir o que eu vou falar. Ela falou o que é. Eu falei, olha, o Moro é muito limitado intelectualmente. Estou falando aqui, usando uma terminologia que não foi o que eu usei com a Jo. Com a Jo eu falei... Pode falar aqui, ô Padilha, aqui pode falar. Você falou o que para ela? Fabiola, muito esperta, né? Aqui pode falar, vai render uma manchete boa e as consequências, Padilha, serão todas suas. Tá certa ela, tá certa ela. Para nossa satisfação deu certo, olha aí. Não vou falar. É não. burro, o que você falou? É burro. O Moro é um cara burro. Ele não entende o que está acontecendo em volta dele, não tem capacidade e jogo de cintura. Ele faz o que ele fez ali em Curitiba. Ele toca um processo, ele é corajoso, mas não tem capacidade nenhuma de avaliar o que está em volta dele. Tanto assim que ele entrou no governo do Bolsonaro. Qualquer pessoa com 2 neurônios que fez o que ele fez não ia entrar no governo do Bolsonaro. Agora, Padilha, quando nós estávamos falando lá atrás, você disse que mandou um recado para ele. Uma pessoa das suas relações falou: não entra nesse governo, porque é uma fria. E ele te respondeu? Ele mandou algum tipo de resposta? Não, eu não pedi resposta, não. Eu só falei: avisa para o Moro que ele vai entrar num governo miliciano. Aí, como eu não recebi resposta, eu escrevi um artigo na Folha chamando ele de anti-Falcone. Porque ele realmente... E agora, hoje em dia, eu já não duvido de nada. Quanto tempo atrás o Moro e o Bolsonaro já estavam falando? Eu sei lá. Né? Em que momento que eles entraram em contato com essa ideia? Então, mas, por exemplo, você descobriu quem era Sérgio Moro depois de você ter feito a primeira temporada do Mecanismo. É isso, né, que você está falando? A pergunta é excelente, hein? Pergunta de milhões. Eu descobri com a Vaza Jato. Porque não é só o Sérgio Moro. Vamos entender aqui o que aconteceu. O Sérgio Moro e os procuradores têm 2 pontos que eu acho que são importantes. Um deles ninguém discute no Brasil. Eu fiz uma peregrinação para falar disso e fiquei chocado. Mas eu vou chegar primeiro no... O Sérgio Moro e os procuradores conseguiram enquadrar o Supremo Tribunal Federal e por um bom tempo, fazendo entrevistas, explicando operações e fazendo aquele troço ficar gigante na mídia. Né? Gigante na mídia. Eu tenho certeza absoluta que o Supremo Tribunal Federal preferia que a Lava Jato escoasse assim, calmamente e tal, até porque os ministros ali foram indicados por fulano e beltrano, né, que operaram o mecanismo. Mas eles não conseguiram fazer isso, porque teve um maciço apoio da opinião pública contra isso. Só que, além disso, o Sérgio Moro e o Dallagnol combinaram o que eles iam fazer. Basta ler as mensagens do Glenn. Procurador e juiz combinando. Eu vou falar isso, você fala aqui, eu vou apertar aqui, você faz lá. Então, procurador e juiz combinando não é processo judicial. Padilha, esse seria o mecanismo 2? Oi? A gente está esperando o mecanismo 2. Esse seria o mecanismo 2? Cadê a redenção? É isso que ela está perguntando. Eu acho que esse é o documentário que eu estou fazendo agora. É o tal do documentário que eu não conseguia falar com ninguém enquanto o Sérgio Moro estava no Ministério da... Você vai fazer um Gaitalize, assim, um não documentário, né? Eu estou fazendo uma visão e tal do que aconteceu. O Brasil é um país muito estranho. Então tá aí o Padilha encontrando suas opiniões do passado e tentando ali reestabelecer, né, algumas verdades. Sérgio Moro, antes heróico, agora é burro. Só que a gente também não pode ficar humilhando quem acreditou na Lava Jato. Imagine eu aqui. Meus colegas jornalistas aqui de Curitiba, eles vibraram com a Lava Jato.
E tinham razões pessoais para isso, porque como a operação estava concentrada em Curitiba, a cobertura também estava. Então, o que tinha de repórter aqui na cidade, alavancado nacionalmente pela cobertura da operação, não era brincadeira. Todo mundo muito feliz com isso, acreditando nisso e tal. Hoje está todo mundo revendo aí, percebendo que foi usado. A gente não pode também, Ana, ficar jogando isso na cara das pessoas, porque foi um empreendimento assim enorme, né? Comunicacional. Houve uma estratégia muito grande para convencer todo mundo, Ana, de que aquilo que estava acontecendo era completamente normal, Ana, normal. E aí a gente fica pensando, né? Pô, imagina se fosse com a gente, com qualquer um de nós. Você imagina o cara que te acusa, entendeu? Tá tomando vinho ali, batendo um papo com o cara que te julga, e eles ficam ali, pô, como é que a gente vai ferrar ele? O que a gente pode fazer? Entendeu? Isso não pode estar certo, hein? Isso não pode estar certo. O meu primeiro impulso ouvindo Padilha falar pois é, Padilha, né? Você veja, né? Não dava para confiar, mas de fato você tem razão, Álvaro. É muito difícil. Eu consigo entender, assim, sabe? Para quem foi assim inundado dia após dia. A imagem do Cano saindo dinheiro, e dia após dia, escândalo de corrupção na Petrobras, dia após dia, o maior escândalo de corrupção. Spoiler, não foi o maior escândalo de corrupção. Sabe, dia após dia, Sérgio Moro, enxadrista, dia após dia, né, as mesmas notícias. E as pessoas, veja, não dá para julgar isso. Dá para julgar o trem que tá passando. Não dá para julgar. As pessoas confiam na justiça. E era para elas poderem confiar que um juiz não vai estar de conluio com a acusação. Vocês conseguem entender que isso é bem errado, né? O juiz combinar com a acusação o que vai dizer, o que não vai dizer, o que é para fazer, que testemunha para chamar, isso está muito errado. E as pessoas confiavam na justiça e confiavam no Sérgio Moro como um juiz que tem uma posição perante a sociedade. E é um choque muito grande mesmo, perceber que tudo isso estava acontecendo. É claro, a gente fica mordido, né, com a história toda do mecanismo, da forma, né, como na cultura se mostrou, né, no audiovisual especialmente se mostrou o processo todo da Lava Jato, mas é isso. Antes tarde do que nunca, né? Que a gente perceba e consiga aceitar e entender que não, Sérgio Moro nunca foi um juiz isento em busca de justiça e muito menos foi um cara super inteligente à caça de um grande bandido. Ele era só um cara de inteligência bem abaixo da média, com interesses políticos, que o que ele demonstrou a partir da Lava Jato todinha, né? E é o que a gente aprendeu dentro da Vaza Jato também.